Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de matemática, texto 4 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a história em quadrinhos, que apresenta uma narrativa gráfica, ou seja, história composta por imagem e texto, trazendo os elementos básicos de um texto narrativo, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos no capítulo 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF09MA05 e EF09MA06, que se referem à resolução e à elaboração de problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira, e a compreensão das funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e a utilização desse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. O descritor é o D28, que se refere à resolução de problemas que envolvam porcentagem. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Após a leitura do texto presente no quadro Quer Saber Mais, esclareçam que o Cartoon é utilizado por revistas de jornais para expor uma opinião e pode ser ou não acompanhado de legenda. Para a proposta da leitura do texto apresentado na questão 2, incentivem aos alunos a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem 2 alunos para fazerem a leitura. Como a proposta para a resolução das questões de 3 a 6 até o item A é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Incentivem aos alunos a se voluntariarem espontaneamente para demonstrarem como chegaram às respostas e esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Durante a correção coletiva, incentivem aos alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para uma promoção de uma aprendizagem colaborativa. Após a leitura do Superdica, esclareçam aos alunos o que são as frações decimais através de exemplos no quadro e aproveitem o momento para explicar a transformação
de frações decimais em números decimais e vice-versa. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para as questões de 2 a 4 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, providenciem antecipadamente 15 tarjetas de papel, de forma que sejam 3 delas equivalentes entre si. Esse material será utilizado em uma atividade lúdica com o objetivo de trabalhar a representação das frações decimais, suas formas simplificadas e os seus respectivos números decimais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A resolução coletiva proposta para a questão 1 pode ser um indicador de como o conteúdo, inclusive das atividades anteriores, foi compreendido pelos alunos. Como a proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é individual, aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento da revisão, utilizem o quadro para relembrarem os alunos dos assuntos estudados anteriormente. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. Realize intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para as questões 3 e 4 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é Explorar a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em dupla. Indiquem aos alunos como será composto os pares. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos,
respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é em dupla, oriente aos alunos a permanecerem com os mesmos pares formados anteriormente. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Como a proposta para a resolução das questões 5 e 6 é individual, aproveite para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. No momento da correção da questão 6, solicitem que um aluno leia a superdica e esclareça como a questão deve ser interpretada e o percurso tomado para se chegar à resposta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos, como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Nessa atividade foi proposto o trabalho da autocorreção. A autocorreção é para o aluno um momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção de autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.